Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por mais um dia estar aqui com vocês. Hoje, sexta-feira, dia 17, eu peço a Deus que nos dê um dia de muita paz, muita esperança e muito amor, em nome de Jesus. E meu muito obrigado, meus queridos, mais uma vez, por estarmos todas as manhãs aqui juntos, logo cedo, aprendendo, divulgando, estudando a palavra. Isso é muito importante. Eu agradeço muito a vocês e toda a honra, toda a glória seja dada a Deus, nosso Pai eterno, sempre, 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 em nome de Jesus. E começando, queridos, vamos com a pregação de Billy Graham para hoje. Hoje é dia 17, é a seguinte: assim também a língua, pequeno órgão, como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Tiago 3,5. Há uma história de uma mulher na Inglaterra que estava com a consciência pesada e foi procurar o padre. Só que essa mulher falava mal de todo mundo no vilarejo e o vigário sabia disso. O que preciso fazer para me redimir? Perguntou ela. E o padre disse: se você quiser ficar com a consciência tranquila, pegue um saco de penas de ganso e coloque uma na porta de cada pessoa que você difamou. Depois de fazer isso, ela voltou a procurar o padre e perguntou: é só isso? Não, disse o velho e sábio clérigo. Agora você tem que pegar de volta todas as penas e trazê-las de volta para mim. Depois de muito tempo, a mulher retornou com apenas uma pena. O vento levou embora todas as outras, disse ela. Minha boa senhora, disse o vigário, assim é a fofoca. As palavras desagradáveis são facilmente lançadas, só que nunca mais conseguiremos pegá-las de volta. Muito bacana, né, queridos? Muito bacana. Aliás, como todas as pregações, como todos os devocionais, né, do Billy Graham, que a gente tem lido esses dias, é muito, muito interessante, muito bacana, muito gratificante também, né, a gente começar o dia com a pregação de Billy Graham. E para hoje, queridos, eu havia comentado com vocês, se não me engano, no domingo, né, que essa semana eu iria falar para vocês um pouco sobre os frutos do Espírito, né? Então, deixei para hoje, tá? Para a gente falar um pouquinho sobre os frutos do Espírito. E começando, eles estão no livro de Gálatas 5, né? Versículo 22 e 23. E é o seguinte, ele diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, né? Esse é o versículo 22 e o 23 é: contra essas coisas não há lei, né? Então, queridos, o fruto do Espírito nada mais é do que são qualidades, né? São essas qualidades que Deus criou a todos nós para que todos tenhamos essas qualidades, que todos tenhamos os frutos do Espírito, né? Só que o que acontece? Muitos de nós, né, se desviam do caminho e esses frutos não brotam, né? Somos como se fôssemos árvores, né, frutíferas. Só que para que a gente dê frutos, né, para que a gente consiga atingir o propósito de Deus, né, em nós, que nesse caso são os propósitos, são esses, que a gente dê fruto, que a nossa árvore frutifique, né? A gente tem que estreitar cada vez mais o nosso relacionamento com o nosso Deus, né? Só estreitando o relacionamento com Deus é que nós daremos condições para que o Espírito Santo habite em nós e esses frutos floresçam, né? Essas 9 qualidades floresçam, porque não faz sentido, né, um Espírito Santo, né, um ser divino habitar em nosso corpo, habitar em nossa casa, né, que seja o nosso corpo,
e a gente continuar vivendo da mesma maneira que a gente sempre viveu, né? Então nós temos que ser novas criaturas, que a gente sempre diz aqui, né? Essas palavras, novas criaturas. Então nós temos que, para poder frutificar, para que nosso espírito, né, ele tenha esses frutos, né, ele receba esses frutos, ele floresça esses frutos do espírito, nós temos que cada vez mais purificar a nossa vida, cada vez mais andarmos na retidão. É a única maneira para que o Espírito Santo possa habitar em nós e que possamos daí dar esses frutos, né, que são o propósito de Deus. Deus criou a todos com essa finalidade, para que todos tenham os frutos do Espírito, né? Mas é assim, né? Nós mesmos, né, somos os responsáveis por darmos ou não esses frutos. Então, queridos, se resume nisso, né? A retidão, né? A obediência, o temor a Deus, né? Tudo isso faz com que a gente cada vez mais nos purifiquemos, né? E só dessa maneira, levando uma vida cada vez mais limpa, cada vez mais reta, cada vez mais purificada, é que teremos aí esses frutos em nossa vida. Então eu anotei algumas coisas, né? E para a gente poder analisar e refletir melhor sobre isso, né? Então, só repetindo, os frutos do Espírito são 9 qualidades, né? São elas: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E quanto mais estreitamos nosso relacionamento com Deus, mais daremos espaço, condições para que o Espírito Santo transforme nossas vidas, nos tornando mais maduros, né? Aqui no sentido mesmo de maduro, de dar os frutos, né? Semelhantes a uma árvore que dá bons frutos. Não tem como o Espírito Santo habitar em nosso corpo se não mudarmos nossos hábitos, nossas condutas, nossos pensamentos, ou seja, precisamos nos transformar em novas criaturas, alicerçadas com Deus, vivendo o que Jesus nos ensinou. Não faria sentido o Espírito Santo vir morar em nós e continuarmos a viver da mesma maneira de antes. Quanto mais andarmos na presença de Deus, colocando em prática o amor de Deus, mais as características do Espírito Santo fluirão através de nós, né? Então isso é muito bacana, né? Isso aqui é muito importante, né? Quanto mais andarmos na presença de Deus, colocando em prática o amor de Deus, mais as características do Espírito Santo fluirão através de nós, né? A palavra de Deus se tornando presente em nossa vida, ela trará mudanças que transformam nossas vidas, né? Acredite, confie, ore, peça sabedoria a Deus e discernimento, né? Para que a gente consiga cada vez mais estreitar esse relacionamento e consigamos dessa maneira que o Espírito Santo habite em nós e que esses frutos floresçam, que esses frutos, né, apareçam na nossa vida, no nosso dia a dia e que transformem, né, realmente nos transformem em novas criaturas, né? Então, queridos, não adianta, né, a gente querer ter esses frutos do Espírito se a gente não mudar. Não há espaço para isso, né? Se a gente não mudar, se a gente não nos purificar, se a gente não usar, né, os ensinamentos de Jesus, usar o temor a Deus, a obediência, né, pedirmos sabedoria a Deus, né, dificilmente conseguiremos dar nem que seja alguns desses frutos, né, ou algum desses frutos, né? O objetivo, né, o propósito de Deus é que tenhamos essas 9 características, né, esses 9 frutos, que tenhamos isso na nossa vida, no nosso cotidiano.
mas depende de nós. E a maneira, né, como diz aqui, a maneira que mais nos ajuda a conseguirmos os frutos do Espírito é a palavra de Deus, né? Então é estudarmos a palavra de Deus, lermos a palavra de Deus sempre, 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 procurar nos aproximar cada vez mais de Deus, cada vez mais estudarmos a palavra e principalmente, né, colocarmos em prática, né? Porque já dissemos aqui também, não adianta só a gente saber, mas a gente não colocar em prática, né? Então nós temos que saber a palavra e usar a palavra, né? Então, quanto mais a gente souber a palavra, mais praticar a palavra, mais agir com o amor de Deus, né? Mais agir com os ensinamentos que Jesus nos passou, que Jesus nos mostrou, né? Mais condições teremos de frutificar esses frutos do Espírito em nosso corpo, em nosso espírito, em nossa alma, né? Então, temos sim que estreitar esse relacionamento, não há outra maneira, né? E eu fico pensando, né? Quando eu falo do fruto do Espírito, eu fico pensando, nossa, que maravilha, né? Você já pensou para pensar, já parou para pensar, que maravilha termos o Espírito Santo habitando em nós? Você já imaginou como a nossa vida muda, né? Com o Espírito Santo tomando conta das nossas atitudes, das nossas palavras? É maravilhoso, assim, eu fico pensando e daí eu me faço uma autoanálise, né, e vejo como eu estou longe disso, né? Infelizmente eu estou longe, né? Eu tenho consciência disso e procuro cada vez mais estudar, aprender, cada vez mais colocar em prática tudo que eu aprendo, a palavra de Deus, né? Eu ponho ela firmemente, né, na frente dos meus caminhos. Tudo que eu vou fazer eu penso, mas isso agradaria a Deus, né? Jesus agiria dessa maneira? E muitas vezes, é claro, eu confesso, não dá tempo, às vezes eu já penso alguma coisa antes de refletir sobre isso, se Jesus agiria dessa maneira, mas daí já foi, né? Daí eu peço perdão a Deus por ter tido esse tipo de pensamento, né? E me policio, né? E daí não faço mais, não repito o mesmo erro. Então, eu reflito dessa maneira, né? Tudo que eu vou fazer, eu penso antes, né? Será que Deus se agradaria disso? Jesus agiria assim? Então, meus queridos, né, para essa sexta-feira, finalzinho de semana, vamos refletir bastante sobre isso, né? Esses frutos do Espírito. Eu vou repetir mais uma vez, tá? É amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, né? Como que você se encaixa, né? Analisando, conhecendo esses frutos do Espírito. O que falta para você, né, dessas nove características? O que falta para você? O que você tem mais forte? O que você tem que está mais precisando, né, ter em sua vida, né? Você está fraco nos 9, você está forte nos 9, como que anda, né? Esses frutos do Espírito na sua vida, no seu ser, né? Vamos analisar isso hoje, vamos tirar essa sexta-feira para pensar bastante nisso, né? E ainda há tempo, é claro, da gente mudar e da gente estreitar ainda mais o relacionamento e buscar todos os dias, né, a maneira correta de deixar que os frutos do Espírito apareçam, transformem a nossa vida e darmos espaço, né, e permissão para que o Espírito Santo habite em nós, né, e nos traga, nos mostre, né, faça com que a gente viva, né, de acordo com os estatutos de Deus, mostrando, né, os 9 dons, né, os 9 frutos do Espírito na nossa conduta, sempre, né? Deixemos espaço para que o Espírito Santo trabalhe em nós. Tá joia, queridos? Vamos pensar bastante sobre isso, vamos pensar muito, né, na importância de termos
os frutos do Espírito, que é a maneira que mais agradará a Deus, que mais agrada a Deus, com certeza, né? Nossa fé, né, tem que ser forte, firme, tem que ser desafiada, tem que ser alimentada todos os dias, né? E a gente fazendo isso, tendo essa fé inabalável, né, estudando bastante a palavra, seguindo a palavra à risca, colocando a palavra de Deus à frente das nossas atitudes, das nossas palavras, dos nossos pensamentos, levando a vida na retidão, né, levando a vida na obediência, né, daremos condições para que o Espírito Santo habite em nós e esses frutos do Espírito floresçam e agradem muito a Deus e transformem nossas vidas, né? Então, pensando muito nisso, vamos, né, deixar essa sexta-feira para isso, para que os frutos do Espírito possam fazer parte da nossa vida. O que temos que fazer, o que temos que mudar para que esses frutos floresçam. Tá joia, queridos? Então, eu deixo essa sexta-feira, deixo essa reflexão para a gente hoje e a gente, né, vamos trabalhar, queridos, trabalhar para cada vez mais a gente ter uma vida que agrade a Deus, sempre, 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 em nome de Jesus. Tá legal, queridos? Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Tenham uma ótima sexta-feira. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos guarde e nos dê muita sabedoria, em nome de Jesus. Tá joia, queridos? E a oração do dia hoje, para o dia 17, é essa. Oração do dia. Que toda palavra que eu disser sobre alguém seja no espírito da tua bondade, Pai. Amém. Então é isso, queridos. Fiquem todos com Deus. Amanhã, Deus permitindo, eu estarei de novo com vocês aqui para uma nova reflexão. Se Deus quiser, né, estaremos aqui de manhã, nesse nosso encontro logo cedo, fortalecendo nossa fé, fortalecendo a nossa esperança, em nome de Jesus, ok? Muito obrigado, então, queridos, mais uma vez, que Deus os abençoe, que Ele nos guie, nos guarde, nos dê muita esperança, muita paz e muita sabedoria, em nome de Jesus. E fiquem à vontade, queridos, para deixar aqui sua crítica, seu comentário, sua sugestão. Deixe, por favor, o seu like aqui no canal, deixe o seu comentário, isso é muito importante, isso faz com que o YouTube divulgue mais a palavra ainda e dessa maneira ela alcançará mais vidas, né? Que isso agrada muito a Deus e é nosso intuito, aqui é esse, divulgar a palavra, tá joia? Muito obrigado, queridos, Deus abençoe, fiquem todos com Deus e não esqueçam, importa agradar a Deus, sempre. Tchau, queridos. Deus abençoe, viu? Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.